Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de lei laboral em Moçambique, a nossa nova lei 13/2023. Se é gestor de recursos humanos, líder de equipas, empresário, empreendedor ou profissional da área administrativa, este conteúdo foi criado especialmente para si. O que mudou com a nova lei em Moçambique? E o mais importante, como pode se preparar como gestor de recursos humanos para aplicar a nova lei no seu dia a dia. Vamos começar pelo princípio. A Lei 13/2023, publicada a 25 de agosto, é a nova lei em Moçambique. Ela substituiu a lei antiga 23/2007 para poder responder às necessidades do mercado. Esta lei traz mais proteção para o trabalhador, maior clareza para as empresas, regras específicas para os contratos, assédio, faltas, rescisões e muito mais. Se é gestor de recursos humanos, deve já saber que esta lei está em vigor. A responsabilidade correta de implementar dentro da empresa está nas tuas mãos. Podemos ver agora as mudanças mais importantes e o que significam na prática do dia a dia do gestor. Primeiro, vamos falar de contrato de trabalho. A nova lei exige que todos os contratos sejam por escrito ou formais, contendo cláusulas específicas, que é a identificação de uma das partes, categoria e função do contratado, local de trabalho, remuneração, duração e as regras de renovação. Atenção, gestor de recursos humanos. Contratos a prazo certo só podem durar até 2 anos e com 2 renovações no máximo. Se ultrapassarem esse limite, transformam automaticamente em contrato sem termo ou contrato indeterminado. Aqui estivemos a falar de contratos a prazo certo ou contrato limitado. No que diz respeito ao período probatório, este período, com a nova lei de trabalho, agora depende do tipo da função do trabalhador. Significa que os contratados não especializados é até 2 meses, técnicos médio 3 meses, técnicos superiores 6 meses, que são 180 dias. E o senhor, como gestor de recursos humanos, deve garantir com que esta cláusula esteja corretamente especificada no contrato e aplicada de acordo com a função. Em contratos a prazo, temos aqueles contratos curtos, que é até 15 dias. Nos contratos longos, é até 3 meses. Portanto, durante esse período, qualquer das partes pode terminar o seu contrato com pré-aviso de 7 dias. Isto podemos encontrar no artigo 48. Processo disciplinar e faltas. Como é que o gestor de recursos humanos pode agir dentro dos prazos legais quando se trata de processo disciplinar e faltas? O gestor tem 30 dias para iniciar o processo disciplinar, após tomar conhecimento da infração. A infração prescreve em 6 meses. Podemos ver 66 até 70. O processo disciplinar segue 3 etapas, que é nota de culpa, direito de resposta, decisão fundamentada. Se o gestor de recursos humanos ignorar esse procedimento, todo o processo pode ficar nulo e até levar a problemas legais para a empresa. E o gestor será responsabilizado como líder da área. Depois temos assédio moral e sexual no trabalho. A lei define assédio como comportamentos verbais, físicos ou psicológicos que causam ou possam causar dano físico, emocional ou econômico. Este assunto encontramos no artigo 68. Se gestor de recursos humanos tem o dever de garantir existências de canais internos para denúncia, implementação de políticas internas para prevenir, realização de formações regulares sobre o tema. O trabalhador assediado tem
o direito de indenização de 20 salários mínimos do setor. Podemos falar de rescisões de contratos e acordos. Temos rescisão por mútuo acordo. A nova lei exige declaração escrita, informação clara ao trabalhador sobre os seus direitos, quitação imediata dos seus valores. E o senhor, como gestor de recursos humanos, assegura que esses requisitos sejam cumpridos. Senão, o acordo pode ser anulado judicialmente. Gestor de recursos humanos, aqui vai um checklist ou lista simples para garantir a conformidade na instituição. Em primeiro lugar, todos os contratos devem ser formais, por escrito neste caso, e atualizados. É preciso ter atenção nos contratos limitados. Verificar, se necessário, atualizar ou passar um pré-aviso. As cláusulas do período probatório devem ser ajustadas à função, deve integrar no regulamento interno políticas sobre assédio. Se for a elaborar ou instaurar processo disciplinar, deve ter em conta os prazos e etapas com muita clareza para o trabalhador perceber. E no fim, deve organizar corretamente os processos individuais dos trabalhadores. Aqui estou a falar de faltas, também de conduta. É preciso haver um registro rigoroso para que não corra risco de ser responsabilizado em caso de conflito laboral. O gestor de recursos humanos deve fazer revisão dos documentos. Aqui estou a falar dos documentos da empresa. Começa pelos contratos. Verifica o número de renovações. Expliquei antes que o máximo de renovações são 2 vezes. Justamente por isso, o gestor de recursos humanos deve controlar o número de renovações. Ter uma base de dados para que não corra risco de ultrapassar e tornar os contratos de trabalho a prazo em contratos sem limite. E depois, como gestor de recursos humanos, deve criar condições para que a instituição tenha um regulamento interno. E neste regulamento interno, irá incluir regras contra assédio, explicar o processo disciplinar. Este regulamento deve estar assinado pelos trabalhadores e autorizado pela direção de trabalho. E como gestor de recursos humanos, é responsável por manter esses documentos organizados e atualizados. Podemos ver o plano de ação. Primeiro passo, faça um diagnóstico, fazer levantamento dos contratos e das políticas internas em vigor. Segundo passo, ajustar os documentos conforme a Lei 13/2023. Terceiro passo, dar uma formação sobre a lei de trabalho aos líderes e colaboradores para garantir o cumprimento e prevenir conflitos laborais. E chegamos ao fim deste vídeo. Se é gestor de recursos humanos e quer liderar com confiança, deixe seu like, comenta com dúvidas, partilhe com os outros colegas da área. No próximo episódio, iremos mergulhar nos tipos de contrato. Até o próximo vídeo. Lembre-se que, como gestor de recursos humanos, deve cumprir a lei, proteger o trabalhador, mas também a sua empresa.